Sejam bem-vindos ao canal Receber o Conhecimento. Esse aqui é um tema diferente, né? É debate bíblico, né? Mas um debate bíblico segundo o texto bíblico, como é a festa das primícias. Só que é um debate bíblico entre eu e o ChatGPT. Mas por que isso? Porque eu já tentei discutir isso com várias pessoas e, infelizmente, ninguém aceita. Então, nós vamos fazer um debate entre eu e o ChatGPT. Isso após a vinheta. É hora de debater, vamos compartilhar. No Receber o Conhecimento, vem somar. Aqui ninguém é dono da verdade, é a missão. Respeito e ideias é o coração da discussão. Cada um com seu tempo pode se expressar. Sem interrupção, só vem dialogar. A Bíblia é a base, a luz que vai brilhar. Trocando experiências, aprendendo a amar. Então dá o like, se inscreve e compartilha. Aqui o saber é livre, é a nossa trilha. No debate a verdade sempre vai surgir. Juntos na busca vamos nos expandir. Pra alguém receber, alguém tem que dar. Cada um pode ensinar, só basta acreditar. No Receber o Conhecimento, o saber vai fluir. Vem com a gente, é hora de evoluir. Então vamos lá, para o debate eu vou usar Levítico 23. Aqui no versículo 1, Deus chama a atenção de Moisés e pede para ele explicar sobre as festas, né? E aqui no versículo 2 ele fala que vai ser explicado sobre as festas solenes. No versículo 3 aqui ele fala sobre o sétimo dia, o sábado. No versículo 4 ele fala sobre as festas fixas, ele inicia a explicação. Então, primeira, Páscoa, no versículo 5. Segunda, aqui no versículo 6 ele fala das festas dos asmos. E aqui no 7, 8, ele vai explicar ainda como que funciona a festa dos asmos, né? Que dura 7 dias. Então aqui no versículo 9 ele começa a falar das primícias. Então é desse ponto aqui que a gente vai fazer a primeira pergunta para o ChatGPT. Eu vou pegar aqui o versículo 11, tá? E vou elaborar a minha pergunta em cima do versículo 11, que é falando exatamente da festa das primícias. Eu vou copiar aqui e vou fazer a pergunta para o ChatGPT. Então vamos lá, a pergunta aqui é bem simples, né? Que dia do mês, calendário judaico, acontece o texto abaixo? Aí está aqui Levítico 23, 11. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então vamos perguntar para o ChatGPT. Olha só o que ele respondeu aqui, ó. O texto de Levítico 23, 11 se refere à Páscoa. É o início da contagem do Homer, que acontece no dia 16 de Nissan, ou seja, no dia seguinte ao sábado durante a Páscoa. Portanto, o dia mencionado no texto é o dia 16 de Nissan do calendário judaico. Isso está correto? Vamos questionar novamente. Vamos à minha segunda pergunta ao ChatGPT. Diz o seguinte: como pode sua análise afirmar que o texto se refere ao dia 16, considerando que, no dia 15, conforme o trecho abaixo, a parte principal da festa é comer pão. Então está aqui o texto. No dia 15, no dia do mês, a festa dos pães asmos, o Senhor, 7 dias comereis pães asmos. Então tá aí. Aí eu continuo. Além disso, o texto que você analisou menciona que antes do evento descrito no texto de Levítico 23, 11, era proibido comer pão, como é indicado no versículo seguinte. Aí está aqui o versículo. Levítico 23, 14 diz: E não comereis pães, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o mesmo dia que trouxesse a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo das vossas gerações, todas as vossas habitações. Aí eu coloquei aqui a conclusão. Sua análise parece apresentar uma contradição. Como pode ser, no dia 15, ao mesmo tempo, proibido e obrigatório comer pão? Então vamos ver agora o que o ChatGPT vai responder. Olha só o que ele disse, ó. Sua observação é válida. Aponta para uma complexidade da festa judaica. O que ocorre é que a Páscoa começa no dia 15 de Nissan, quando inicia a festa dos pães asmos. E esse dia é marcado por proibição de comer fermento, com obrigação de comer pães asmos. Tá? O versículo 23, 11, né, o Levítico 23, 11, que menciona o dia seguinte ao sábado, se refere ao dia
em que se apresenta a oferta do Homer, que é o dia 16 de Nissan. Essa oferta é feita após o dia 15, quando a festa dos pães asmos está em andamento. Portanto, o dia 15, os israelitas comem o pão asmo e não fermentado. Mas no dia 16 é o início da contagem do Homer, que marca a transição litúrgica. Assim, não há contradição, mas sim uma distinção entre a prática de proibição que ocorre em diferentes dias da festividade. No dia 15 é obrigatório comer pães asmos, enquanto no dia 16 começa a contagem do Homer após o término do primeiro dia da festa. Então, quer dizer, ela não tocou na relação que eu coloquei, que é do proibido comer pão e obrigatório comer pão. Ela simplesmente ignorou. Geralmente as pessoas ignoram assim mesmo, como o ChatGPT fez. E aí eu vou fazer a terceira pergunta. Você não considerou a problemática que eu expus em Levítico 23:14? Deixa claro que é proibido comer pão até o dia de trazer a oferta. Essa proibição não se refere apenas ao pão sem fermento, mas sim ao consumo do produto da terra. Por isso, o texto é enfático em afirmar nem pão, nem trigo, tostado, nem espiga verde, que são os grãos que estariam sendo colhidos nesse período. Sua afirmação apresenta uma contradição. Se a oferta ocorre no dia 16 de Nissan e apenas após a apresentação dessa oferta é permitido comer pão, trigo, tostado e ervas verdes, então, no dia 15 não seria possível consumir pão. Como você explica essa situação em que o dia 15 de Nissan é ao mesmo tempo proibido de comer e obrigatório de comer pão? Eu ainda acho importante adicionar que, além disso, a própria definição da festa das primícias reforça essa proibição. O nome primícias se refere ao ato de apresentar a primeira parte da colheita a Deus antes de qualquer consumo. Se as pessoas comessem antes do dia da apresentação, perdia o significado da primícia, que é reconhecer a oferta inicial e dedicar a Deus o que é primeiro e mais importante. Portanto, a proibição do comer o pão antes da festa é essencial para manter a integridade e o propósito da celebração. Vamos copiar essa pergunta, colocar no ChatGPT e vamos ver o que ele responde. Então, eu colei aqui a pergunta, mandei aqui no ChatGPT e ele respondeu aqui. Então, vamos ler aqui a resposta. Você está absolutamente correto ao destacar essa complexidade. O que ocorre é que a proibição mencionada em Levítico 23:14 se aplica a um período específico que inicia no dia 15 de Nissan, que é a Páscoa, e o início da festa dos pães asmos. Durante essa festa, a ênfase está na abstência do pão fermentado e na obrigação de comer pães asmos. A oferta do Homer, que ocorre no dia 16 de Nissan, é fundamental, pois marca o fim desse período e é de proibição do produto da nova colheita. Opa, aqui ele já acrescentou aqui, ele está falando que os produtos que eram proibidos da nova colheita, tá? Então tá aqui, ó, da nova colheita, incluindo o pão. Assim, o texto de Levítico 23:14 realmente reforça que não deve consumir pão ou grão até que se apresenta a oferta no dia 16, ou então no dia 15 não pode comer, como eu já estou falando desde o início. Portanto, no dia 15 de Nissan, os israelitas são obrigados a comer pão asmos, mas não pão fermentado. A proibição mencionada aplica-se a produto da nova colheita, ou seja, o que poderia ser colhido nesse período e isso é central para a observância da festa, ou seja, apenas a oferta que foi feita da colheita nova que não podia ser feito o pão, né? Dessa forma, a integridade da celebração da primícia é mantida, pois a oferta é uma dedicação a Deus do que é colhido, e não se pode consumir esse produto até a oferta seja feita. A sua análise é essencial para entender essa dinâmica e a importância das diferentes práticas dentro do calendário judaico. Agora ela me deu uma deixa para eu fazer uma outra questão que eu vou elaborar. Então a minha próxima pergunta é essa: sua análise está incorreta. Para que a sua afirmação seja verdadeira, seria necessário duas colheitas, uma antiga e uma nova. Neste caso,
No dia 15 de Nissan, o pão consumido seria da colheita antiga, enquanto o produto da colheita nova não poderia ser consumido ainda. Isso poderia resolver a questão. Mas se não houver a colheita antiga, como isso seria resolvido? Por exemplo, no ano seguinte do ano sabático, quando ninguém planta, a situação se torna problemática. Sem uma colheita anterior, não haveria como consumir, e o que complicaria ainda mais a questão da celebração e das ofertas. Nessa situação, como vão comer pão no dia 15 de Nissan sem ser da colheita nova, que era proibido de comer antes do dia 16 de Nissan? Vamos ver o que o ChatGPT vai responder. Então, tá aqui a pergunta que eu fiz, né? Aí a inteligência artificial, ela respondeu aqui. Eu tô gostando de ver que ela tá ficando sem saída. Olha, veja bem, olha só o que ela responde, ó. Você levanta um ponto crucial que destaca a complexidade da prática agrícola e religiosa no contexto do calendário judaico. De fato, no ano seguinte ao ano sabático, a situação se torna especialmente delicada. A questão da colheita se refere à prática de não consumir o produto da nova colheita, até a apresentação da oferta do Homer, no dia 16 de Nissan. No entanto, os anos que não houver colheita, devido ao ano sabático, as pessoas teriam que recorrer a grão de produto da colheita anterior. Teria que guardar alguma coisa para poder fazer a festa. No caso do dia 15 de Nissan, a restrição de comer produto da nova colheita se aplica, mas as pessoas podem consumir pães asmo feito a partir do grão da colheita anterior, que não seria considerado novos produtos. Essa prática permitiria que os israelitas observassem a festa sem violar a proibição. Portanto, neste ano sabático, a observância da festa poderia ser mantida ao utilizar os produtos da colheita anterior, mas não teve colheita anterior. Essa nuance ajuda a entender como as tradições e as regras se adaptam às circunstâncias agrícolas, garantindo as celebrações possam ser cumpridas na situação desafiadoras. Então ele está reconhecendo, é muito importante isso, ele está reconhecendo o problema e está ficando sem saída, sem resposta, mesmo sem a colheita. Ele fala que tem que ser da colheita anterior, mas não teve colheita anterior. Agora eu vou fazer minha última pergunta. A minha última pergunta é: sua resposta é baseada em uma lógica equivocada? Se não houver a colheita anterior, como você pode afirmar que eles deveriam comer dela? Você parece que está negando e afirmando ao mesmo tempo. Para evidenciar o seu erro e demonstrar que a sua tese está incorreta, vamos analisar o texto em questão. Então vamos analisar aqui. Em Levítico 23:10 diz o seguinte, que Moisés chama a atenção do povo, fala que quando eles tiverem entrado na terra prometida e fizer a colheita, então ele tem que trazer o molho das primícias e apresentar ao sacerdote. Beleza. Aí, olha só que interessante, ó. É importante notar que esse versículo se refere a um momento histórico e específico, quando houveres entrado na terra, tá? Então, tá aí o momento. Aqui menciona-se a primeira colheita, ou seja, não teve colheita anterior, essa é a primeira colheita, da qual as primícias devem ser trazidas. Beleza. Aí a questão é, quando isso ocorreu na história, quando isso ocorreu? Aí eu coloquei aqui, ó, vamos ao texto, mostrando aonde ocorreu. Em Josué 5:10 diz o seguinte: estando, pois, os filhos de Israel e acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 à tarde, nas campinas de Jericó. Aí vamos lá. Aqui os israelitas entraram na terra e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Maravilha. Então, continuando aqui o texto, Josué 5:11 diz o seguinte, ó: ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, pães asmo e espigas torrada. Beleza. Então tá aqui a primeira vez que eles comeram o produto da terra. Então, olha a minha questão aqui. Nesse versículo fica claro que eles comeram pães no dia seguinte ao dia 14 de Nissan, ou seja, no dia 15 de Nissan. Portanto, segundo a lógica, a primícia já deveria ter sido apresentada. Um detalhe importante é que antes desse dia, eles não haviam comido o produto da terra, porque eles comiam só maná, pois todos os dias eles se alimentavam do maná que é do céu. Como você explica essa contradição? Quando exatamente foram apresentadas as primícias dessa colheita? É a primeira. Vamos ver o que o ChatGPT vai responder? O ChatGPT aqui, ele está sugerindo uma coisa muito absurda, mas vamos lá. Tá aqui a minha resposta, certo?
Minha pergunta está aqui, aí vamos ler a resposta dele. Ó. Você traz à tona uma questão muito relevante e complexa em relação à sequência das festividades e o consumo do produto da terra, especialmente no contexto histórico da entrada dos israelitas na Terra Prometida. No relato de Josué 5, 10 e 11, fica claro que os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 e no dia 15 comeram pães asmos, espigas, torradas e fruto da terra. Isso sugere que, ao entrarem na Terra Prometida, a primeira colheita foi consumida imediatamente após a Páscoa. Então, já está mostrando aqui que está diferente, mas vamos lá. A questão central é que, apesar de Levítico 23:10 estipular que as primícias deveriam ser trazidas quando a colheita ocorresse, a narrativa de Josué indica que a primeira colheita foi consumida sem a apresentação formal das primícias. Ou seja, o texto de Levítico está falando exatamente do momento que eles entram na Terra Prometida e o ChatGPT está sugerindo que eles não cumpriram isso, né? Aí vamos continuar lendo aqui, ó. A tradição posterior e o regulamento que seguiram podem ter desenvolvido a prática de trazer a oferta do Homer para consolidar a observância da lei, mas historicamente essa prática pode não ter sido rigorosamente aplicada, no entanto, em que os israelitas entraram na Terra Prometida. Então quer dizer que isso daí foi feito só depois, quando eles entraram na Terra Prometida não foi cumprida a lei. É isso que ela está falando. Olha que absurdo. Vamos continuar lendo aqui. Isso significa que ao entrar na Terra Prometida, eles estavam de fato consumindo produto da nova colheita antes da oferta da primícia. Ou seja, não está cumprindo a festa das primícias. É isso que ela está sugerindo. O que parece ser uma exceção à prática. Essa questão evidencia a dinâmica entre as normas religiosas e as realidades da vida agrícola. Está falando assim, devido à vida agrícola, como que ele era, eles poderiam quebrar a lei. É absurdo, né? Assim, a sua análise evidencia que, embora a lei estabelecesse restrições, na prática, os israelitas consumiam o fruto da terra logo após a entrada, indicando adaptação às circunstâncias. A apresentação das primícias, então, poderia ter sido formalizada posteriormente, depois que ela começou a ser feita do jeito correto, como a parte do desenvolvimento das tradições religiosas. Essa complexidade é um dos aspectos importantes na interpretação das escrituras e da observância das festividades judaicas. Então, deu game over. Por quê? Ela disse que não tem como harmonizar os textos bíblicos. Você sabe por quê? Simplesmente porque houve uma mudança no calendário bíblico e hoje, o que se faz hoje, o que se entende hoje, não se encaixa com o que acontecia no texto bíblico. Tá? O texto bíblico, sim, o povo seguia da forma correta. Hoje, o povo não está seguindo da forma correta. Eu tenho vários vídeos que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui falando sobre a festa das primícias, de como era antigamente, e é por isso que até o ChatGPT ele cai em contradição totalmente com esse assunto. Tá? Eu tentei falar sobre isso com diversos judeus, diversas pessoas, mas ninguém nunca quiseram falar comigo sobre esse assunto. E aí, debati com o ChatGPT e deu game over. Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.